principal problema do planejamento público estadual está ligado a uma falta de visão de longo prazo, uma falta de horizonte. Se a gente imaginar que os horizontes dos políticos ou dos gestores públicos são a próxima eleição ou a próxima promoção, a visão fica comprometida. A visão tem que ser mais abrangente no sentido de pensar uma política pública com começo, meio e fim. Só assim a gente vai conseguir ultrapassar essa visão tacanha da política pública a serviço da eleição, a serviço do político, mas que ela deve estar focada a serviço do cidadão. O ano de 2016 é um ano de ajuste fiscal, um ano de apertar de cintos. Portanto, é um ano em que os gestores públicos devem se focar no essencial, no básico. Não um ano de pensar em projetos mirabolantes ou coisas que simplesmente ficarão no papel. Quando a gente está pensando no básico, a gente está pensando nesse trinômio saúde, segurança e educação. Dando um exemplo com a saúde. Não adianta a gente imaginar o hospital de alta complexidade sem fornecer os medicamentos básicos, sem fornecer a atenção básica à saúde. Portanto, é o momento de fundar bem os alicerces da casa, ao invés de ficar pensando na pintura ou na decoração, que devem vir apenas numa etapa posterior. A importância dos indicadores para o planejamento é fundamental, na medida em que ela permite para o agente público um diagnóstico da área sobre a qual ele está debruçado, sobre a qual ele está trabalhando. Nesse sentido, é importante que o agente público procure indicadores para balizar o início, o meio e o fim da sua política pública, ou seja, que lhe permita olhar como estão as coisas no momento em que ele está concebendo aquela política, para onde ele está rumando com a sua política e meça o seu sucesso ou o seu fracasso em determinadas áreas que ele está trabalhando. Existem fontes de dados em vários locais para que os agentes públicos procurem basear o planejamento público. O primeiro deles é o próprio governo. Então, se a gente imaginar o próprio IBGE ou os ministérios e secretarias estaduais, produzem uma série de dados importantes sobre determinadas políticas públicas. Um exemplo, o Ministério da Fazenda, o Itamaraty, a Secretaria Estadual de Educação, de Saúde, podem ser fontes valiosas de indicadores. O segundo local onde a gente pode procurar esses dados são as universidades e as fundações ligadas às universidades. Pegando o exemplo da Universidade de São Paulo, tem a FIP, por exemplo, que produz dados econômicos, a Fundação Instituto de Administração, que produz outros tipos de dados ligados à administração pública, e próprias outras universidades, como a GV, o INSPER, a PUC, que trazem pesquisas e balizam esses indicadores públicos com qualidade. Um terceiro local importante para a gente procurar esses dados são entidades patronais e sindicais que fazem um trabalho bastante interessante, principalmente no mundo do trabalho. Então, a gente imaginar uma Fiesp, uma Confederação Nacional da Indústria, do Comércio ou da Agricultura, ou o próprio DIEESE, que trazem pesquisas periódicas com relação à área de expertise deles. E, por fim, a gente pode procurar hoje organismos da sociedade civil de terceiro setor, os chamados think tanks, que se especializaram na produção de dados e construções de rankings. Por exemplo, o CLP, a Fundação Brava, a Fundação Lehman, são institutos que, de alguma forma, buscam a construção desses indicadores para a melhora da gestão pública. Dessa forma, a gente consegue, de alguma forma, balizar a construção de indicadores mais sólidos para o planejamento estadual, dando começo, meio e fim para as nossas políticas públicas. Quando a gente pensa em economizar no orçamento, não basta a gente ficar com aquela ideia de reduzir custos. A gente tem que ir além e pensar em dar eficiência aos processos. Como a gente dá eficiência aos processos? De duas formas. A primeira delas é qualificando nossos gestores, tornando eles cada vez mais autônomos e proativos e menos reféns de uma rotina burocrática. De outro lado, a gente tem que melhorar a infraestrutura para esses agentes públicos, ou seja, permitir a eles que eles tenham acesso a melhores processos e melhores equipamentos no desenrolar das políticas públicas. Ou seja, juntando qualificação com uma melhor infraestrutura, é possível a construção de melhores políticas públicas num ano de ajuste fiscal, num ano de apertar de cintos como esse que nós estamos vivendo.